Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em vossos corações. No encontro de hoje, desse nosso trabalho de comunicação, nós vamos abordar a temática aliança aliança da ciência com a religião. E faz necessário um questionamento. Ciência e religião são compatíveis? Como nós podemos avaliar uma dimensão espiritualista no aspecto científico? Para a gente poder responder a essa questão, faz necessário entendermos alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de ciência. A ciência se constitui com um conjunto de conhecimento experimentáveis e comprováveis. Dentro das limitações da nossa racionalidade, a ciência ela adentra dentro de um campo em que se busca experimentar algo para que haja uma comprovação. O que é uma comprovação? A comprovação é a prova de que algo é considerado verdadeiro. Sabendo então do conceito de ciência, passemos então para o conceito de religião. Religião significa a ligação com Deus. Religare. E essa ligação com Deus se constitui não dentro de princípios necessariamente racionais, mas no aspecto que é a fé. Mas o que é a fé? Que força é essa que produzimos no nosso ser, que modifica-o? Que força é essa que caracteriza em vontade, que caracteriza em transformações? No século XIX, precisamente na última metade de 1800, mais precisamente 1850, surgiu um livro em que esse livro ele modificou todas as estruturas de pensamento, todas as estruturas filosóficas da época. Esse livro tem como título o Livro dos Espíritos. Modificou por quê? Porque através de questionamentos e através de um olhar analítico foi possível se demonstrar que existem espíritos. Em 1856, nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, surgiu uma circunstância curiosíssima em que os olhares analíticos, os olhares científicos se voltaram de uma forma veemente. Uma família protestante, a família Fox, foram palco de determinadas experiências que possibilitou um conhecimento efetivo de uma inteligência diferente da inteligência que nós costumamos observar. As irmãs Fox
No decorrer do tempo, começaram a ouvir batidas na parede e começaram a ficar muito assustadas, porque essas batidas eram muito intensas. E uma delas teve a intuição de fazer uma pergunta para as batidas. E uma das irmãs Fox questionou: quem é você? Quem está batendo? Se for o demônio, bata 2 vezes. Se não for um demônio, se for um espírito, bata 1 vez. Em seguida, a irmã ouviu uma batida. E quando ouviram essa batida, quando perceberam essa correspondência, ficaram muito assustadas e começaram a fazer várias perguntas através do código de batidas. Logo em seguida, a cidade ficou em polvorosa e os fenômenos começaram a recorrer. Vieram vários pesquisadores para entender que fenômeno era aquele. Evidentemente que as irmãs, a família tiveram que se mudar por conta da ignorância e do preconceito da região. No decorrer das batidas, algo curioso aconteceu. Aconteceu que esse espírito que estava se comunicando através do código de batida, ele revelou que fora Charles Bin Husman, que era um caixeiro viajante e que foi hospedado naquela casa em que o casal Wickham generosamente o hospedou. Mas à noite o mataram para ficar com a sua mercadoria. E revelou ainda que o seu corpo estava sepultado no porão. E quando aconteceu a averiguação, lá estava o corpo deteriorado. E foram buscar as referências e realmente um caixeiro viajante chamado Charles Bin tinha sumido sem dar nenhuma notícia. E esses fenômenos começavam a surgir em várias outras circunstâncias, até chegar na França. Só que, quando chegou na França, ele começou a surgir através de mesas girantes. E a sociedade parisiense, na frivolidade do diferente, começaram a fazer reuniões para ver as mesas dançarem. Colocava-se mãos espalmadas e de repente a mesa levantava e a mesa girava. E quando se faziam questionamentos, a mesa batia com um dos pés, assim criando um código de comunicação. Essas reuniões aconteciam na casa de uma senhora chamada Brenner Maison e um amigo chamado Fortier, curioso com aquela situação, comunicou a um certo pesquisador de seriedade, de renome na França, chamado Hippolyte Léon Rival, futuramente Allan Kardec, porque Allan Kardec é um pseudônimo, e convidou o senhor Rival para olhar aqueles fenômenos de uma forma analítica. Quando ele foi convidado para participar dessas reuniões, ele até achou graça. Mas como pode uma mesa falar? Se mesa não tem
nenhuma característica orgânica que possa ocasionar um processo de comunicação. Mas ele aceitou o desafio devido à insistência do amigo. E quando lá chegou, observando com seu olhar categórico, com seu olhar desconfiado, do seu olhar analítico, ele percebeu que algo muito profundo acontecia naquelas dimensões daquele fenômeno. E foi aí que, participando dessas reuniões, o senhor Faustier, junto com as suas filhas, convidou o senhor Hipólito para se aproximar mais da mesa. E falou que a mesa funcionava quando as filhas posicionavam as mãos próximo do objeto, como se aquelas garotas tivessem uma energia em que as entidades pudessem utilizar para movimentar o objeto. E era exatamente isso que acontecia. De repente, tiveram a ideia de colocar um lápis no pé da mesa. E a mesa começou a escrever. Depois colocaram o lápis no cesto, já que a mesa era mais pesada, e o lápis se movimentou. Perceberam então que nessa circunstância, algumas pessoas, principalmente as meninas, que datavam de 15 e 16 anos, ficavam em transe. E de repente perceberam que aquele transe era uma porta aberta para a comunicação mediúnica, que nós chamamos de psicofonia. E dentre essa manifestação psicofônica, as irmãs Baudin, uma delas de 16 anos, comunicou ao senhor Rival, futuramente Allan Kardec, que ele foi escolhido para fazer o trabalho de decodificação. Que o seu pai, junto com a família, tinham feito algumas perguntas, que datavam de 56 perguntas, e que ele poderia utilizar desse material para fazer a publicação de um livro. Naquela circunstância, o senhor Rivale ficou temeroso, porém uma outra comunicação veio, através de um processo de materialização, e ressaltou que o senhor Rivale já tinha sido preparado para o trabalho da escritura do Livro dos Espíritos, já que em outras reencarnações ele fora um druida. Druida é equiparado a um sacerdote, e que ele era reencarnacionista e tinha o nome de Allan Kardec. Preocupado em colocar o nome de Rival, porque era muito conhecido na França, e por achar que o livro poderia ser adquirido pela autoridade argumentativa do senhor Rivale, ele decidiu escrever, colocar o pseudônimo de Allan Kardec, porque o objetivo dele era o foco no livro e não no escritor. E hoje nós conhecemos muito mais Allan Kardec do que o senhor Hipólito Rivale. E esse livro
ele marcou uma nova era das nossas consciências. Reeditado várias vezes, buscou, através de um princípio filosófico, através de um princípio de perguntas, fazer a descoberta, fazer esse processo de conhecimento sobre o que são os espíritos. Mas a primeira pergunta que contém no livro dos espíritos é a pergunta: o que é Deus? Veja bem, não é quem é Deus, mas o que é Deus. Podemos perceber uma dimensão do ser bem maior do que a nossa consciência antropomórfica, consciência que imaginamos Deus sendo de uma formação humana, podemos imaginar. E categoricamente, baseado num princípio da lei física, os espíritos respondem que Deus é a causa de todas as coisas. É a inteligência suprema. Depois, há uma segunda pergunta: como podemos conhecer Deus? E os espíritos respondem através de um princípio de que não existe efeito sem uma causa. Todo princípio inteligente possui uma causa inteligente. Observe que é uma lei da física, é uma lei da natureza e é uma lei intransponível. Não existe nenhum efeito se não tiver uma causa. Então, a nossa razão se alimenta sobre a existência de Deus através desse postulado que não existe efeito inteligente se não tiver uma causa inteligente. E essa causa inteligente é esse ser que denominamos de Deus. O século XIX foi um século fértil de todo o desenvolvimento da ciência. A ciência estava no seu auge. E dentro desse processo do desenvolvimento, nós encontramos as correntes científicas do positivismo. O positivismo parte do pressuposto de que o que existe, para ser considerado verdadeiro, tem que haver uma demonstração. A doutrina espírita, para se consolidar dentro desse processo do conhecimento, dentro desse processo em que utiliza essa base científica para justificar e fundamentar os processos espíritas, partiu exatamente desse pressuposto. E os fenômenos mediúnicos ocorreram em vários locais. E vários pesquisadores analisaram, averiguaram, e através dessa análise, através da circunstância demonstrativa, foi determinado de que há espíritos. Espíritos existem. Diante disso, os espíritos existindo, parte do pressuposto filosófico em que modifica completamente o nosso olhar em relação à vida. Porque aquilo que mais temos temor é a morte. Se espíritos existem e se os espíritos declaram que foram criaturas
que viveram encarnadas na Terra. Só um instante, por favor. Muito bem. Muito bem. Então, se foram criaturas que viveram encarnadas na Terra, então nós não morremos diante da questão orgânica, diante da questão espiritual. A nossa morte é orgânica, porque nós somos seres dualistas. Nós temos o corpo que é orgânico e temos um outro elemento na nossa individualidade que não é essa matéria condensada, que é o espírito. E quando nós despojamos da matéria, do corpo, o espírito segue a sua caminhada com os seus sentimentos, com o seu conhecimento e com a sua condição moral. O século XIX nos possibilitou uma abertura nos processos científicos. O positivismo ressaltando que aquilo que poderia ser considerado ciência era demonstração. Começou-se o trabalho analítico de justificar como os espíritos influenciam na nossa vida. E a partir daí, começou-se o trabalho sobre a mediunidade. O que é a mediunidade? Mediunidade é uma faculdade senso-perceptiva em que o nosso ser capta ondas eletromagnéticas da dimensão espiritual. Veja bem, a mediunidade ela se caracteriza numa sensibilidade de captações de energias. E como a ciência ela vê hoje a questão da mediunidade. A ciência é produzida por homens. E sendo uma estrutura em que o conhecimento está em formação, faz-se necessário compreender que a ciência da Terra evolui de acordo com as nossas questões morais. Então nós temos vários trabalhos de pesquisadores de grande autoridade argumentativa que já focalizavam na questão da mediunidade. Um dos grandes psicanalistas, chamado Jung, que trabalhou junto com Freud, na sua obra sobre o comportamento e das identidades, ele tem um capítulo que ele fala necessariamente sobre a mediunidade. Nos tratados contemporâneos de psiquiatria de Kaplan, de Nova York, existe um capítulo sobre a teoria da personalidade em que fala sobre a questão das desordens mentais e não é considerado louco aquelas criaturas que chegam ao consultório dizendo que vê e ouve espíritos. O novo tratado de psiquiatria de Nova York já lida com isso. Então o problema espiritual ele já é visto hoje por algumas academias como algo a ser analisado, algo a ser considerado, algo a ser averiguado. Então, segundo a Academia de Ciências Médicas, o nosso corpo ele possui uma glândula específica chamada de glândula pineal.
fica no centro da cabeça. E essa glândula pineal é uma glândula que capta essas ondas sensoriais. Ele é um órgão sensorial. Então ele capta esses estímulos eletromagnéticos de uma forma muito intensa. Então ele capta e através de um outro órgão que fica ao lado do cérebro, chamado de tálamo, esse órgão ele vai arquivando essas informações. É por isso que muitas vezes nós captamos impressões que sabemos que não são nossas. É por isso que muitas vezes nós sentimos sensibilizados e nós nos questionamos por que nós estávamos tão bem, de repente a situação mudou. É o que ocorre muitas vezes nas situações de bipolaridade. A pessoa está eufórica e de repente ela fica extremamente depressiva e começa a chorar e não entende por que está chorando e sente uma dor no peito. E essas captações energéticas, elas influenciam necessariamente no corpo físico. Quando nós captamos essas ondas eletromagnéticas, essas ondas elas vão se materializando no corpo físico. É por isso que muitas vezes sentimos dores de cabeça fortíssimas. Fazemos eletro e não dá absolutamente nada. Vamos ao médico, fazemos todos os exames e está lá o exame, tudo perfeito. E você olha para o médico e diz: mas doutor, eu estou sentindo essas dores. E o doutor olha para você e diz: mas o exame não está dizendo nada. E você sai chateado e o médico fica com a cara de que você é um hipocondríaco que está criando coisas. Mas o nosso corpo sente, porque ele psicossomatiza essas ondas, porque a nossa glândula pineal ela vai captando essas informações. Então o olhar da medicina, quando se aproxima do olhar espiritualista, é um olhar diferente. Porque o olhar do médico tradicional é diagnosticar. Ele olha para o exame e diagnostica. A mulher chega com a TPM terrível. Doutor, eu estou mal porque eu não consigo me levantar, eu não consigo trabalhar, é uma dor no peito, dói tudo. E o médico olha para você e diz: isso é normal, e passa um remédio. Mas a medicina, junto com a doutrina espírita, já olha isso de uma forma diferente. Quando a mulher ela engravida, o corpo dela se prepara energeticamente para receber o Espírito. Então, ela fica ali com uma consciência influenciando na consciência dela. O peso do outro ser está conectado a ela. E o estado da mulher grávida fica um estado extremamente interessante. Por quê? Porque são duas consciências e às vezes a consciência do feto energeticamente influencia a consciência da mãe, que a gente vê casos, por exemplo, do desejo, que o senso comum ressalta isso de uma forma. E aí a mulher sente o desejo, e quando o bebê nasce e cresce, ele tem vontade de comer aqueles alimentos que a mãe tinha desejo. E a gente percebe aí que são as consciências que interferem. E isso é estudado pela psicologia, pela psiquiatria, sobre essas necessidades, essas consciências que interferem dentro do processo de constituição. E a questão da TPM. Quando a mulher ela se prepara para
os seus dias de regra, é como se fosse a preparação para uma gravidez. Então, energeticamente, o corpo se modifica para que haja uma gravidez. O útero se modifica, o seio se modifica. E quando nós estamos nos preparando para receber um feto, energeticamente o nosso campo eletromagnético fica receptivo. E quando não vem o feto, quando não acontece a gravidez, que ocorre o processo da menstruação, esse corpo que estava energeticamente aberto, ele fica receptivo a influências espirituais. A agressividade, o mal-estar da TPM está relacionado a um condicionamento energético da recepção. Você estava preparada para receber um filho. O seu corpo se recepciona, o filho não vem. E aí, o seu campo eletromagnético, ele acaba captando, recepcionando influências espirituais que estão na sua mesma faixa vibratória. E aí vem todo o mal-estar da TPM, que a medicina diz que é normal, mas o olhar espírita, junto com a medicina, explica isso dentro de um processo de influências eletromagnéticas, que são as influências espirituais. Existem alguns países em que a mulher, quando ela comprova que está na TPM, ela não e faz algum delito, ela não é presa, né? Quando ela comprova que está na TPM. Então a gente observa que a medicina, a ciência, ela está andando a passos curtos, mas já chega aí com várias teorias. A teoria do eletromagnetismo, em que parte do pressuposto de que nós, seres encarnados, nós temos um campo eletromagnético que influenciamos e somos influenciados. Hoje a gente já vê robôs que andam através do pensamento. Sem nenhuma conexão, se pensa e o robô anda. Exatamente por conta dessa energia eletromagnética que nós constituímos. Está desenvolvido hoje um mecanismo dentro da computação chamado de Arduino, em que ele capta sensações e essas sensações são transformadas em movimento. E essa energia eletromagnética que nós constituímos, porque nós somos espíritos, e espíritos é energia, e energia, ela se constitui como força de atuação em que influencia, em que é influenciado, precisa ser estudado cada vez mais, porque o centro de tudo isso está na nossa vontade. O motor dessa energia eletromagnética está na vontade. A vontade de querer. E quando nós iniciamos a nossa fala, ressaltando que religião e ciência não poderiam se juntar, porque religião está dentro do aspecto da fé e a ciência está dentro do aspecto demonstrativo. Hoje nós sabemos que a fé é essa energia que produzimos com a nossa vontade. Lembremos do Cristo quando ele ressaltava: a fé transporta montanhas. As montanhas dos nossos problemas. Mas a partir do momento em que a fé transporta montanha, a fé é energia, porque energia é movimento. E só podemos transportar algo se nós tivermos
essa energia, esse querer. E esse mecanismo da vontade, ele é determinante no condicionamento do caminho das nossas vidas. Porque todos nós estamos aqui querendo encontrar o caminho de volta. Porque nos perdemos dentro dos nossos sentimentos miúdos. E a doutrina espírita chega com a proposta da promessa do Cristo como consolador prometido. Porque não existe nada mais que nos consola do que quando nos alimentamos com a razão e quando nós nos alimentamos dessa energia divina. Evidentemente que nós não podemos categorizar tudo que é religioso dentro da ciência. Mas veja bem, quando ouvimos uma música, nós podemos identificar a letra, nós podemos identificar a harmonia, mas o sentimento que uma música nos provoca é metafisicamente impossível a gente mensurar. Seria muita pretensão humana querermos adequar toda a dimensão do conhecimento da espiritualidade dentro de uma parcela mínima que é a ciência. A ciência é a resposta das nossas angústias pela busca da verdade. Mas existe uma ciência maior, que é a ciência do amor. Essa energia é a que modifica o nosso ser. Mas nós ainda estamos em construção. Nós estamos ainda dentro desse processo. E os cientistas já perceberam que o nosso cérebro, ele ainda está em formação. E a parte que desenvolve essa percepção do amor, que é o lobo frontal, ele ainda está em desenvolvimento. Precisamos estimular esse lobo frontal para desenvolver mais esse sentimento de amar. E nós desenvolvemos através da terapêutica de amar o próximo como a nós mesmos. Nós só conseguimos desenvolver um órgão físico quando soubermos desenvolver as nossas dimensões espirituais na busca e na tarefa de tentar aprender a amar. Eis aqui a nossa missão. E que a paz do Cristo esteja com todos. Muito obrigada.